Olá, hoje eu vou mostrar uma ferramenta super bacana no Guarani RP, que são as consultas personalizadas. Essa tela de consultas personalizadas permite que você crie consultas, trazendo informações aí que atendam exatamente à necessidade do seu negócio. Então, indo lá para o nosso Guarani RP, buscando aqui no localizar por consultas, já é possível achar aqui ó, a tela de consultas personalizadas. Tá? Então, eu posso ter N consultas que vão ficar todas disponíveis aqui desse lado. Inclusive, eu vou mostrar como a gente filtrar lá para qual usuário vai poder ter permissão para ver cada uma delas. Tá bom? Então, primeiramente, onde que eu crio a minha consulta personalizada? Aqui na parte de cima nós temos o botão Scripts e quando eu clico nele eu posso dar um incluir para criar uma consulta nova. Do lado aqui em cima, em consulta, eu tenho já todas as minhas consultas criadas. Então vou pegar uma consulta simples que eu criei aqui de consulta de ordens. Tá? Então eu crio uma descrição, crio um título para essa minha consulta. E na abinha aqui de Query, eu monto aqui o meu Select, tá? Então a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento de SQL para conseguir montar aqui essa busca no banco de dados aí, que ela pode ser da mais simples até a mais complexa. Então aqui no caso eu vim fazendo o meu Select, tá? Então selecionei os campos que eu quero trazer, o tipo de ordem, o pedido, o código do cliente, a razão social do cliente, a data de digitação e a data de entrega, tá? Aqui está como data final, mas na verdade é data de entrega. Ponho aqui da onde que eu vou buscar, da minha tabela grade, tá? Fazendo um inner join aqui com a tabela de clientes e a tabela de tipos de ordem, tá? Então eu ponho o meu critério aqui definindo que vai ser ter uma data inicial e uma data final na minha busca, tá? Então quando eu crio aqui esse critério, né, onde já habilita aqui na parte de baixo, para eu definir aqui o tipo de informação que eu estou utilizando, tá? Se é um lookup, se é uma data, se é um like, uma string. Então eu posso vir aqui e vincular o tipo de informação que eu vou utilizar. Sempre que eu gravo, né, crio uma consulta nova, eu posso vir aqui e testar ela. Então ele aparece exatamente a janelinha que vai aparecer para o usuário quando abrir essa consulta, e venho aqui e busco, por exemplo, as informações. Eu quero desde do dia 1º de abril até o dia de 21, que é a data de hoje, tá? Clico no OK. Então, se essa consulta aqui, se esse select está correto, ele traz para mim aqui toda a informação. Então, do meu tipo de ordem, número de pedido, código de cliente, nome do cliente, né, razão social, a data inicial, a data de entrega, o valor, tá? Então, eu tenho também a possibilidade de criar um cubo. Então, ele funciona como se fosse o cubo comercial, que eu posso montar aqui uma maneira de visualizar essa informação. Então, eu poderia ter muito mais campos aqui, então, trazer N campos na parte de cima e criar um layout de cubo aqui, que o usuário já vai abrir nesse layout e também vai poder aqui movimentar esse layout, mexer nesse layout aqui para ver a melhor forma que ele quer trazer essa informação. Então, por exemplo, aqui eu posso utilizar, se eu trouxer que eu quero que venha os valores, né, em determinado período que eu coloquei, e quero que venha aqui por cliente, tá? Então, olha como que ficou essa informação aqui. Ele vai trazer para mim aqui no cubo, então, o total de cada um dos clientes que tiveram nesse período aqui, e trazendo o total final aqui na parte de baixo, tá? Se eu quiser também trazer a data inicial aqui, que é a minha data do pedido, eu venho e coloco ela aqui para baixo também, tá? Então, trouxe aqui essa informação. Eu poderia aqui salvar esse cubo para ser o padrão que vai ser trazido aqui para o usuário, mas também o usuário vai conseguir ir lá mudar esse cubo e deixar esse cubo aqui da maneira que fique melhor para ele visualizar essa informação.
Eu tenho a possibilidade também de criar aqui um layout de exportação. Então essa ferramenta é muito bacana para criar um layout em determinado padrão e posso aqui configurar esse layout aqui da maneira que eu preciso exportar essa informação. Aí aqui na última aba a gente tem aqui as permissões. Então posso vir aqui e adicionar o usuário que vai poder ter acesso a essa consulta, esse relatório. Então eu deixei marcado aqui que o Guarani ele vai ter permissão, dou OK, então aparece aqui. Então eu posso ter N consultas aqui. Eu posso ter uma consulta aqui para financeiro, uma consulta de WMS, posso ter uma consulta aqui de cadastro e posso então vincular cada uma dessas consultas, quem que pode ter acesso, tá bom? Então, o que mais? Sempre que a gente, então, criar uma consulta nova aqui, eu tenho a possibilidade de testar e, no fim, validar essa consulta aqui. Então, a gente sempre que usar essa função validar, ele trazer a informação aqui, ó, script validado com sucesso, ele já fica com a marcação aqui validado e essa consulta já vai estar disponível aqui na parte do lado. Eu vou dar uma dica também muito bacana para vocês. Às vezes, assim, uma dificuldade que a gente possa ter, mesmo tendo um conhecimento de SQL para montar essa consulta aqui, às vezes a gente tem a dificuldade de saber dentro do Guarani qual que é o nome da tabela ou qual que é o nome do campo, tá? Então, como a gente está falando aqui de consulta aqui de pedidos, eu vou sair dessa tela aqui e vou abrir a tela de digitação de ordens, tá? Para dar uma dica para vocês aí. Então, aqui na tela de digitação de ordens, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou digitando uma ordem. Ou poderia abrir uma ordem, tanto faz. Eu posso vir aqui, então, por exemplo, tipo de ordem aqui. Então, qual que é, da onde que vem essa informação aqui? Qual que é esse campo no banco de dados do Guarani? Se eu apertar no meu teclado aqui, eu estou apertando Ctrl e F1, ele traz aqui para mim qual que é o nome da tabela. Então, esse pedido aqui que eu digitar, ele vai ficar gravado na tabela grade e o campo especificamente vai trazer o GRA origem, tá? Então, assim, o tipo de ordem fica gravado no GRA origem da tabela grade, tá? Então, por exemplo, e o campo cliente, tá? Então, para o sistema, onde que fica amarrado quem que é o cliente desse pedido. Se eu dou Ctrl F1, aí eu vejo aqui, ó, então na grade, então fica na tabela grade e o campo chama GRA cliente, tá? Então esse recurso no Guarani é muito bacana, porque você tendo conhecimento aí de montar o seu select, montar a sua consulta, você consegue vir aqui nas tabelas e tal, dentro do sistema, descobrir qual que é o nome da tabela e qual que é o nome do campo, tá? Então isso é padrão do sistema. Você pode abrir lá a tela de cadastro de clientes para ver como que chama a tabela de clientes lá, que o Guarani armazena essa informação. Pode abrir fornecedores, pode abrir qualquer uma das telas do Guarani e apertar o Ctrl F1 para visualizar essa informação, tá? Então eu vou dar uma cancelada aqui que não vou digitar um pedido. Então, voltando aqui para a nossa consulta, a gente já viu como criar essa consulta, mas como que ela fica aqui, então, disponível para o usuário, tá? Então, eu vou utilizar a nossa consulta de ordens, vou dar 2 cliques nela, aí eu vou vir aqui e dizer qual que é a data de digitação inicial, que foi o meu critério lá na minha consulta, que eu falei, ó, vou deixar, então, de critério para o usuário definir aqui um período inicial e final para fazer a busca. Então, a data inicial eu vou colocar, por exemplo, desde o dia 1º de março e a data final até o dia de ontem, dia 20/8. Então, quando eu clico aqui no OK, ele faz para mim, então, essa busca e traz aqui para mim, então, 111 resultados que ele trouxe, tá? Então, ele mostra aqui para mim qual que é o tipo de ordem, qual que é o pedido, código do cliente, o cliente, a data inicial aqui, que é a data de digitação, a data de entrega do pedido e o valor do pedido. Eu tenho a possibilidade de fazer também
filtros aqui nessa tela. Então eu posso tanto mexer na ordem dela, então por exemplo, se eu clicar aqui em cima de cliente, ele ficou aqui na ordem alfabética crescente, pode ver que ele mostra aqui um triângulo. Se eu clicar novamente, ele fica na ordem decrescente, tá? Então, dos últimos para os primeiros. Se eu clicar nessa setinha aqui, ó, que tem aqui do lado, quando eu passo o mouse, ele aparece para mim essa setinha. Eu posso vir aqui e vir fazendo filtros. Então, eu quero ver os pedidos da boutique, eu quero ver os pedidos do comercial de tecido, eu quero ver os pedidos por exemplo, da Cadore. Tá? Então posso vir aqui e fazendo filtros, tá? Posso fazer N filtros. Posso filtrar por aqui, posso filtrar também por data, então eu quero todos que sejam do dia 13 e posso fazer os filtros que eu quiser. Aqui na parte de baixo ele sempre mostra para mim tudo que eu estou filtrando, então estou filtrando por cliente, estou filtrando também ali por data, tá? Então se eu não quiser filtrar mais, eu posso fechar aqui. Essa consulta aqui, o que é bacana aqui do Guarani, que eu posso vir e exportar esse arquivo, seja em CSV ou seja em Excel. Então, por exemplo, posso vir aqui, ó, exportar arquivo Excel, pegar, colocar um nome aqui para o meu arquivo e salvar, tá? Então, se eu venho aqui na minha pastinha, ele ficou salvo aqui e eu posso abrir no Excel esse arquivo aqui com essa consulta que eu fiz. E de repente até mesmo trabalhar com esse arquivo ainda no Excel. Isso é um recurso muito bacana para exportar informação. Então voltando para a nossa consulta aqui, eu vou mostrar aqui também. Outra possibilidade que a gente tem é aqui esse cubo, tá? Então pode ver que um outro Excel que eu posso exportar aqui é referente ao cubo. Então o cubo ele traz da maneira que eu formei lá no meu script, então que eu pus a opção aqui é trazer cliente, data e total. Eu posso ainda editar essa informação aqui. Então, por exemplo, eu quero, eu não quero mais isso daqui, eu quero, por exemplo, aqui por pedido. Então, ele vai trazer cliente e dentro de cada cliente, quando eu clico aqui, ele abre pedido a pedido, tá? Então, esse cubo é muito bacana aqui, que eu posso mudar a forma de enxergar essa informação da maneira que eu quiser e salvar o meu layout aqui. Então, para ficar vinculado aqui, a melhor forma de visualizar essas informações aqui. Vou mostrar outro exemplo aqui, que a gente tem aqui um livro de entradas, tá? Então, esse livro de entradas aqui, eu coloquei que eu posso filtrar por empresa, então vou pegar a empresa matriz, eu vou pegar a data inicial, então a data inicial, por exemplo, eu quero lá desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de agosto, tá? Então posso dar o OK. Aí ele traz aqui a informação para mim de item a item de todas as notas que eu dei entrada nesse período, tá? Então fica com um relatório aqui bem bacana, trazendo empresa, data, número de nota, série, código do cliente, CNPJ, razão e trazendo aqui todas as informações fiscais, item a item, de todas as minhas notas de entrada. Se eu vier aqui em cubo, eu posso também personalizar aqui a forma de enxergar. Então, por exemplo, o total, que é onde fica aqui na parte de cima, que vai trazer aqui nessa coluna, eu estou trazendo por valor contábil. Eu posso filtrar, então, por exemplo, não quero aqui por empresa, eu quero primeiro por CFOP. Então, tudo que eu dei entrada aqui no 1101, tudo que eu dei entrada no 1102, no 1122 e assim por diante. Então, trazendo primeiro por CFOP, depois por número de nota. Se eu quiser apenas CFOP, eu posso levar para cima o número de nota e manter aqui, então, somente o CFOP. Outra possibilidade, eu poderia pegar qualquer um dos outros campos aqui também. Então, por exemplo, eu quero ver essa informação por CST de PIS, por exemplo. Trago o CST de PIS aqui, poderia manter o CFOP dentro e fechando aqui, ó, que eu tenho a possibilidade sempre de abrir ou fechar esse campo, que é quando eu tenho o CST de PIS aqui, o 98, eu tenho 98 utilizando o CFOP 1101 e utilizando o CFOP
2.551. Então, eu posso ver também por CFOP, ou se eu clicar aqui para fechar esse campo, eu vejo apenas o total desse CST. Então, essa consulta personalizada, ela é uma ferramenta muito interessante para criar aí uma consulta que atenda perfeitamente a necessidade do seu negócio e também tenha a possibilidade aqui de, mesmo pelo próprio sistema aqui, utilizar N formas de visualizar essa informação, que isso é muito bacana. Eu tenho então a possibilidade também de exportar esse cubo aqui para Excel e poderia jogar o cubo da maneira que eu montei o meu layout aqui para o Excel e ainda trabalhar com ele lá no Excel. E a outra possibilidade que a gente viu que tem a possibilidade de criar um layout de exportação desse arquivo aqui, que é também uma ferramenta muito bacana, tá? Então a gente viu aqui hoje as consultas personalizadas e espero aí que a gente tenha agregado aí valor para o seu negócio. Muito obrigado. Uma dica especial na nossa tela de consultas personalizadas é ainda a possibilidade de fazer uma soma de determinado campo. Então, por exemplo, aqui no campo valor, eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em soma, exibindo então a soma aí de todos os pedidos nesse período aqui do meu relatório. Outra possibilidade que a gente tem é calcular a média desses pedidos. Então, ele faz aqui o cálculo da média e informa, então, a média desses resultados aqui. E também uma terceira possibilidade é ver a quantidade de registros que nós temos aqui, que seria a quantidade de linhas do resultado dessa nossa consulta personalizada. Uma dica super legal, que vocês vão ver até que eu atualizei minha base aqui só para mostrar para vocês, eu vou criar aqui um relatório novo, tá? Vou dar um incluir, e esse relatório vai chamar fornecedores. Põe aqui o título dele também, fornecedores, e coloco aqui a minha query aqui, que é o meu select, tá? Vou salvar essa informação, então select bem simples, trazendo as 100 primeiras informações aqui da tabela de fornecedores, apenas com código e razão, tá? Venho aqui então, vou fazer um teste nele, vi que saíram as informações. Vocês vão ver aqui, ó, que tem uma abinha nova aqui, ó, de relatórios, tá? Então eu vou incluir um relatório novo aqui e criar aqui um modelo de impressão para essa minha consulta. Vou pôr um título, vou pôr aqui as informações aqui da minha consulta, tá? Vou editar, aumentar aqui um pouquinho o título e vou pôr um título aqui para esse relatório. Então, por exemplo, eu vou chamar de fornecedores, beleza? Posso dar um OK, pode ver que ele ficou aqui, ó, fornecedores. Posso ajustar isso daqui, de repente jogar para um lado, jogar para o outro. Venho aqui e edito a fonte dele também. Venho aqui, ó, em fonte. Posso mudar o tamanho, então, por exemplo, eu quero fonte 16. E faço agora na parte de baixo as informações aqui que eu quero que traga nesse relatório. Vou trazer o código para cá e vou trazer a razão. Então, quando eu dou um visualizar aqui, ele já começa a tomar forma aqui o meu relatório. Então, ele traz o código dos fornecedores e traz aqui em cima o título do meu relatório. Posso ainda, por exemplo, eu quero que traga aqui o usuário que está gerando esse relatório aqui. Então, quando eu dou um visualizar novamente aqui, já começa a trazer o meu usuário aqui também, tá? Então, eu vou fechar esse relatório. Nessa primeira pergunta, eu vou colocar aqui não e deseja salvar o relatório, eu vou colocar aqui sim, tá? Então, ele me pergunta um nome para o meu relatório. Eu vou chamar de modelo 1. Dou OK aqui, salvei o meu modelo 1. Vou por novo novamente. E vou criar aqui um novo modelo. Então, de novo, vou pôr um título e vou pôr os dados aqui na parte de baixo, tá? Então, vou aumentar aqui um pouquinho. Aí, esse relatório aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Esse relatório aqui, eu quero chamar ele de listagem. Então, vem aqui, listagem. Dou um OK. E vou ajustar aqui
esse título. Então, vou trazer ele um pouquinho mais para baixo. Posso, por exemplo, aumentar isso daqui e centralizar esse título. Posso mexer aqui na fonte dele também, então falar que eu quero uma cor diferente, eu quero ele azul e quero ele com outra fonte. Vou escolher uma outra fonte aqui, vou pegar aqui uma fonte, vamos ver, vou deixar o Arial mesmo, para não ficar muito bagunçado aqui. Vou então trazer os dados para baixo, eu quero aqui somente aqui a razão, tá? Então não quero outras informações. Vou deixar a razão aqui também ajustado para a esquerda e posso dar um visualizar. Então esse meu relatório ele ficou um pouquinho diferente, modelo diferente. Vou ajustar ainda um pouquinho melhor o título. Vou deixar aqui, ó, esse daqui bem negrito. Vou aumentar a fonte, deixar aqui, ó, 18 na cor azul. E sai aqui a minha listagem, beleza? Vou então, posso fechar aqui, no salvar, ponho aqui não, e no segundo que sim. E vou chamar de modelo 2, esse relatório aqui. Posso dar um ok. Então, agora, quando eu der um sair daqui, eu tenho aqui a minha consulta de fornecedores, que eu não tenho nenhum filtro. Quando eu dou 2 cliques, ele sai a relação. E olha que bacana aqui, ó, na parte de cima eu tenho para impressão os meus 2 modelos. Se eu clico aqui no modelo 1, ele sai o meu relatório aqui no meu modelo 1 aqui de fornecedores com código e com razão. E se eu for lá e imprimir no meu modelo 2, ele sai aqui a minha listagem, então, no meu modelo 2. Aí a partir daqui eu posso imprimir, posso vir aqui, ó, exportar, salvar em PDF, posso fazer o que eu quiser aqui com o meu relatório, beleza? Então essa foi mais uma dica muito legal aqui das consultas personalizadas.